Mas eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias ou acessassem em Gálatas, no capítulo 6, o verso 14. Podem ficar sentados como estão. Gálatas 6, 14. Está aqui no... Após a leitura, eu gostaria de uma oração voluntária. Diz o seguinte, na minha versão: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Uma oração voluntária. Teu Espírito Santo, Senhor, derrame sobre ele a unção dobrada do Teu Espírito, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Que corações, Senhor, possam ouvir a Tua palavra, que nós possamos estar com os corações quebrantados e nossas mentes, Senhor, preparadas para Te ouvir, Senhor, e poder, Senhor, em nome de Jesus, colocar em prática cada palavra que o Senhor disser a nós nessa noite, ó Pai. Obrigado por tudo, pela Tua graça e misericórdia e pelo Teu perdão em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, 18 de setembro, os irmãos sabem o que é que se comemora hoje? Quem sabe, faça um gesto aí com a sua mão. Alguém sabe? Ninguém? Hoje se comemora o dia dos símbolos nacionais. Os irmãos sabem quais são os símbolos nacionais? Quem sabe? Bandeira, hino, escudo, tem outro nome. Isso. Hoje é chamado de armas. E falta um. O selo. A bandeira nacional, o hino nacional, as armas ou brasão e o selo nacional. Existem mais dois outros símbolos, mas eles não entram no rol, não sei porquê, das homenagens nos dias de hoje, que é uma árvore e uma flor. Qual é a árvore? Isso. E a flor? Qual? A flor é o ipê amarelo, tá? É a flor símbolo do Brasil. A árvore é o pau-brasil e a flor é o ipê amarelo, que está florescendo por causa da primavera, e ela é presente em todo o Brasil, mas só entram na comemoração aquelas outras 4 que nós falamos, tá? Só aquelas 4. Gente, por que eu estou falando disso? Porque eu vou falar de um símbolo, mas primeiro eu quero falar o que é o símbolo, a importância do símbolo. O símbolo, ele é... todos nós seres humanos somos simbólicos. Todos nós somos seres simbólicos. Por quê? Porque o símbolo é a unidade básica do comportamento humano. Tá? Ela é a unidade básica do comportamento humano. Ou seja, a civilização, nós como civilizados, só existimos por causa dos símbolos. Olha a importância. Primeiro Deus, né? Só existimos por causa dele. Tudo por ele, para ele, né? Foi cantado até aqui. A segunda é por causa dos símbolos. Ela é a unidade básica para o nosso comportamento. E é uma característica nossa. Ou seja, isso quer dizer que usamos os símbolos para existir. Olha que coisa. Nós usamos os símbolos para existir. Um animal, ele pode ser adestrado para reconhecer símbolos, mas ele não pode criá-lo.
Isso é uma característica nossa, seres humanos. Os animais, você pode adestrar ele para ele reconhecer um símbolo, mas ele não pode, jamais conseguirá criar um símbolo. Os símbolos mais antigos são os sonoros e os gestuais. Tá? Vocês ouviram quando Elísio, falou sobre que a língua de Libras, sinais de Libras, né, o Libras brasileiro, só existe de 2005, não é isso? 2002 para cá. E é reconhecido. Ela é a segunda língua oficial do Brasil. Se perguntar qual é a língua oficial do Brasil, você vai dizer que é português, mas existe uma segunda que é Libras. Mas ela é recente. Até a nossa língua portuguesa, de uma certa maneira, é recente. Ela só tem 808 anos oficialmente. Então, sonoramente, a nossa língua só tem isso. Porque a linguagem, isso que nós falamos, o idioma, são símbolos. A gente pensa só tem matemática. Mas a língua portuguesa e as demais línguas e idiomas que existem no mundo são símbolos. E são os mais antigos, eles e os gestuais. Porque quando não se fez ainda a língua em si, a comunicação era por gestos, não os sinais. Tem uma diferença com Libras, hein? Lembra que ele falou dos sinais domésticos logo no início? É que existem também os símbolos, existem de todos os tipos e em todos os lugares. E um deles é pessoais, na nossa casa. Não é? Tem pai que vai chegando em casa e dá um assovio, avisando que está chegando. Um sinal sonoro, que é um símbolo para aquela família, daquele tipo de sinal. Antigamente se ouvia muito isso, né? Entre alguns pais que chegavam em casa faziam isso. Ou seja, no mundo, como eu falei, existem esses símbolos todos. Existem grupos étnicos que têm sinais, existem os internacionais, e existem símbolos que atravessam a história. Agora, não confundir o logotipo de uma empresa com símbolo. Símbolo é outra coisa bem diferente, tá? McDonald's tem um logotipo, mas não é um símbolo. Como eu não quero falar disso agora, quero falar a vocês, é de um símbolo que tem atravessado a história e tem tudo a ver conosco. Acho que vocês sabem qual é. Qual é o símbolo? A cruz. Este é o símbolo que atravessou o tempo e nos acompanha. E foi o que nós falamos aqui em Gálatas capítulo 6, verso 14. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que não é uma cruz qualquer. Há uma distinção das demais cruzes. A cruz não é recente e não apareceu na época de Jesus. Ela é muito mais antiga. Aliás, se nós olharmos em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, quando o Senhor diz que antes da fundação do mundo já pensava na morte do Senhor, pode-se dizer que ele já pensava na cruz. Antes de tudo ser realizado, o Senhor já havia pensado nesse plano de colocar a cruz. Olha que coisa. No contexto do Antigo Testamento, o símbolo da cruz não tem um significado bom. Não é legal, né? É ruim. É um símbolo de vergonha. É um símbolo de maldição. Em Deuteronômio capítulo 21, no verso 22 e 23, ele diz assim, que todo aquele pendurado no madeiro, ou seja, poderia ser uma cruz ou uma estaca, era amaldiçoado. Maldito o homem pendurado no madeiro. Então, seu símbolo, inicialmente, é de vergonha.
Foram os persas que criaram isso. Ele era um instrumento de tortura e exposição de vergonha. Era para passar a vergonha da pessoa ali, para todo mundo ver, ele era exposto. Por isso, ela, principalmente, né, naquela época, na época de Jesus, as pessoas entendiam, e Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Por que que a gente dá tanta importância a esse símbolo de tortura, de exposição de vergonha? As pessoas daquela época pensavam, isso é loucura. Olha o que diz aí, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vergonha, maldição, loucura, falar dela como símbolo de outra coisa, né? Há também aqui um alerta nesse texto, para que a gente não inverta as coisas. Em 2 Reis, no capítulo 18, no verso 14, um rei está tirando todos os símbolos pagãos, derribando, porque o povo havia se misturado com outras coisas. E ele queria o resgate, e ele lembra de uma coisa que era da época da travessia no deserto, quando eles saíram do Egito para a terra de Canaã. Um certo momento, eles foram atacados por serpentes. E o Senhor pediu para que se levantasse uma serpente de bronze, um símbolo, numa estaca, numa cruz lá, e todo aquele que havia sido mordido por essa serpente, olhassem para ela e encontraria a cura. Quem não olhou, morreu. Quem olhou, foi curado. Só que aconteceu o quê? As pessoas continuaram adorando a serpente. Eu não sei se deu tempo você ler o texto. Vai falar lá dizendo que deram um nome a ela, Neustã, né? Olha só o alerta que o texto nos traz. O símbolo era para atender ao mandado do Senhor. Olha para aquela serpente. A serpente não tinha esse poder. O poder é do Senhor. Lembre-se de Salmo 62, o verso 12, 11, 12, e Mateus no capítulo 6, no verso 13, quando o Senhor faz a oração modelo. Ele encerra dizendo, pois teu é o poder, a glória, a honra para sempre. O poder é de Deus, não pertence a ninguém. Agora ele escuta o justo em sua oração e pode muito ajudá-lo. Não é a oração que tem poder, não é o justo que tem poder, o poder é de Deus. E aqui, o que acontece nessa questão, né? É que muitas vezes nós transferimos as nossas expectativas e anseios para determinadas pessoas e objetos. Mitologizamos às vezes e começamos a venerar essas pessoas ou esses objetos e caímos nesse erro que essas pessoas tiveram. Olhar para a serpente e acreditar que foi a serpente que os curou e continuar adorando-a. Deram até um nome a ela, quando o Senhor não deu nome, nem ninguém deu nome, eles adotaram um nome para ela. Não é a cruz que tem poder. Ela é um símbolo para nós, mas ela não tem esse poder. Lembre que o texto que nós lemos diz que nosso Senhor Jesus Cristo, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
E aqui eu quero destacar duas verdades que a cruz traz para nós. Duas verdades. A primeira, foi nela, por isso o texto fala, gloriar-me na cruz do Senhor. Foi nela que Deus puniu cabalmente, definitivamente, de uma vez por todas, os nossos pecados. Foi lá. Nossos pecados foram punidos ali na cruz. E a segunda verdade, é na cruz que o Senhor demonstrou o quanto Ele nos amou. João 3,16 diz, né? Que o amor do Senhor é tão grande, é imensurável, não temos como dimensioná-lo, mas ele é demonstrado na cruz, porque é na cruz. A cruz é o palco do drama que se acontece no Calvário. A paixão do Senhor, o seu sofrimento tem um clímax na cruz. Começa no dia anterior, quando ele é levado preso, e tem todo aquele processo na madrugada. No dia seguinte, ele leva a sua cruz até o Calvário, até o morro onde ele seria colocado fora da cidade. Lembre-se, ele se tornaria maldição. Maldito o homem pendurado no madeiro. Quem queria associação mais com ele? Lembre-se que quando ele foi levado, Pedro o acompanhou de longe. E quando perguntado se tinha identificação, relação com ele, ele negou por 3 vezes. Tenho nada com isso. Na terceira até chamou impropérios, né? Provavelmente alguns palavrões. Eu com isso, tenho nada a ver com isso. Há muitos identificados com Pedro. Acompanham Jesus de longe, mas quando indagados se estão com Jesus, negam. Fazem o maior arrodeio, diz que acredita e não acredita e não tomam uma posição. Porque uma das coisas da cruz, que Paulo nos diz aqui, que quer se gloriar nela, é que nós temos também que carregar a nossa cruz, para sermos considerados discípulos de Cristo. Ele manda que nós neguemos a nós mesmos e peguemos essa cruz e o sigamos. A vergonha, essa vergonha que devemos passar, né, ao levar a nossa cruz. Quando indagados, ele é um irmão, ô irmão, né? Você se apresentar como tal. Então, mas mesmo assim, ela passa a ser nosso símbolo por causa disso. Ela deixa de ter aquele símbolo de maldição e passa a ser símbolo de renúncia e da morte da nossa velha natureza. Paulo vai dizer em outras cartas, eis que tudo se fez novo. Nova criaturas nós somos. Porque aquela criatura, aquela natureza que nós tínhamos está pregada na cruz. Costumamos dizer que ele de vez em quando quer voltar, né? O irmão Moisés se diz sempre que ela está do nosso lado, querendo de volta a posição. Mas faça o esforço e deixe ela pregada. Ela nos lembra também que foi por meio dela que veio a nossa salvação. Romanos 8:1 fala sobre isso. Nela o Senhor tomou o nosso lugar, o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores. Uma coisa curiosa, para ele foram os nossos pecados. A cruz não era para ele, a cruz era nossa. Ele não tinha pecado,
mas tomou sobre si os nossos pecados para nos dar a salvação. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tomou o nosso lugar de condenação. Ele, na cruz, seu sacrifício, traduz o alto preço. Nós até cantamos, né? Sei que foi pago um alto preço, para que eu fosse um contigo, meu irmão. Não é isso que diz, que nós cantamos? Então, o alto preço pelo qual o Senhor pagou está na cruz. A coisa muda não porque depois foram dar esse significado, mas se você perceber, Lucas capítulo 9 em diante, o Senhor é um divisor de águas, assim como Mateus no capítulo 16 vai falar, no capítulo 9 Lucas também está falando sobre a fundação da igreja. Na declaração que Pedro faz de quem é Jesus Cristo, e quando Jesus lá em Mateus vai chegar, aqui em Lucas é mais sucinto, no capítulo 9, em Mateus ele vai dizer, pela tua declaração estará sendo fundada a igreja. A igreja declara quem é Cristo. Ele havia perguntado, quem o povo diz que eu sou, e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração funda a igreja. A partir de então, em Mateus nós temos os ensinamentos de como se dará a igreja, como a igreja vai funcionar, o que ela vai fazer. Aqui em Lucas nós temos ele dizendo, para que eu vim? Para a cruz. A partir daí ele vai focar a cruz em Lucas 22 e em Lucas 44. Ele vai dizer, olha, é a cruz. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Era necessário ele passar por tudo isso, para que chegasse até nós, nos dias de hoje, que ele tem você como uma coisa muito importante. Que isso não acaba aqui. Há uma realidade eterna. Nosso tempo aqui é curto, a Bíblia nos fala, mas continuará na eternidade, e de uma maneira muito melhor se você se aproximar dele, se você perceber a importância que foi todo o drama. Você vai ver entre os cristãos que existem várias cruzes, várias. Você já ouviu o nome de uma cruz chamada Ansata? Alguém já ouviu? Ansata ou Ankh. É uma cruz que parece o símbolo da eternidade dos egípcios. Elas são usadas pelos cristãos coptas lá no Egito. O Ankh é aquele que é o círculo, tem um traço, e outro, um na vertical e outro na horizontal, né? Vertical, horizontal. Ele curtinho, usado pelos egípcios, era o sol, o reflexo dele e o Nilo. Só que os coptas, eles fizeram uma cruz maior. A parte que seria o reflexo do sol, ela é grande. Aí virou a cruz Ansata. A cruz de Malta, a cruz de Trevo, a cruz de Âncora, a cruz de Malta é aquela que você vê no escudo do Vasco, né? A cruz dos Templários, a cruz ortodoxa, que ela é diferente, ela destaca o símbolo da placa que foi colocada acima da cabeça de Jesus. Existem vários tipos de cruz. O X é uma cruz. Em alguns lugares ela é chamada de cruz de André. Existe a cruz invertida, para dizer que foi Pedro que morreu daquele jeito. Existem várias cruzes.
vários símbolos. Mas a cruz que Paulo fala aqui, que alguns até dizem que a mãe de Augusto, né, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, conseguiu localizar. E a partir daí é que vai haver aquelas relíquias, as lascas da cruz de Cristo, lá do Calvário, e vai ser apresentadas às muitas igrejas durante a Idade Média. Mas a cruz de Cristo, em que o sangue dele foi vertido, para nós é que é importante, e que você deve, como Paulo disse, crucificar o mundo. O mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Crucificado o mundo e a velha natureza humana. Quem quer seguir a Cristo, eu sei que nos dias de hoje a gente só quer notícias boas, né? Falar de coisas boas, de bênção. Mas na cruz ela é importante para nós. Nos lembra esse alto preço e nos lembra também, ela está vazia. Existe um outro tipo de cruz, que é o crucifixo, né? Ela mostra o Cristo crucificado. Mas a cruz que nós acreditamos e que o mundo tem que estar crucificado, Cristo não está lá. Foi cantado aqui, ele nem está no túmulo que foi preparado para ele. Nós não podemos representar o túmulo, representamos a cruz. Na cruz ele foi retirado por mãos humanas e representado aí em várias artes. Quando você ouvir Pietà, você vai ver que é Maria com Jesus no colo, ou seja, na hora que foi retirado da cruz. O túmulo está vazio, mas não foi mãos humanas que retiraram ele de lá, foi Deus que retirou. Como não podemos representar o túmulo, a cruz simboliza o alto preço que Jesus pagou para nos libertarmos desse mundo. O grupo Jesus Vive vai cantar um hino, você o acompanha e reflete sobre o que essa música, a letra que ela nos fala, a mensagem que está, e em seguida eu vou fazendo um convite. Não é apelo, Deus não apela, você só apela a instâncias maiores, Deus faz convite.
Você que ouviu os hinos, as orações e a mensagem em cada um deles, quero fazer um convite. Como dizia o pastor, a igreja ora nesse instante. Você que ainda não tem esse compromisso com Cristo declarado, porque é necessário isso. Com o coração se crê, diz a palavra em Romanos, mas com a boca você tem que confessar diante das pessoas. Seguir a Cristo traz esse compromisso. Eu costumo dizer sempre que há uma diferença entre crer e ter fé. Crer, você crê hoje em alguma coisa, em alguém, amanhã diz crê em outra coisa. Crer não tem compromisso, mas fé sim. Fé você tem compromisso. Alguém entre nós que queira declarar que a partir de hoje
levando sua cruz, seguirá a Cristo? Há alguém nessa noite? Eu não costumo insistir. Você não vai encontrar na Bíblia esses chamados, esses convites. Eu gosto muito de obedecê-la, mas faço algumas vezes, porque então isso já virou um chavão entre os crentes, e as pessoas quando entram que querem ouvir isso, para incentivá-las a tomar essa decisão. Então eu quero perguntar mais uma vez, você que adentrou hoje aqui, quis encontro com Cristo, quis encontro com Deus, quer confirmar isso diante de todos, vem até aqui na frente para que a gente possa orar por você. Alguém? Se não, que Deus possa lhe dar uma outra oportunidade. Que seja ainda hoje, quando você deitar, ou quando sair daqui, possa procurar alguém da igreja e dizer, olha, eu aceito. Nós vamos ficar de pé nesse instante, nós vamos orar para encerrarmos o nosso encontro. Deus abençoe. E o grupo Jesus vai continuar cantando isso. Eu vou pedir para nosso diácono Moisés nos elevar a Deus em oração. Amado Deus, querido e bondoso Pai, ó Senhor, como foi grande a oportunidade que nos destes de estarmos aqui te louvando, exaltando o teu nome, celebrando este culto que só a ti nós somos devedores, porque sabemos que tu estás conosco a cada momento da nossa vida. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade ímpar na nossa vida de estarmos aqui te louvando, exaltando o teu nome. Senhor Deus, com todo o teu povo, todos os teus servos que agora irão para os lares, debaixo da tua proteção, dos teus cuidados, para que, se houver um amanhã, o limiar de um novo dia, possamos vivê-lo segundo a tua vontade, o teu propósito e com a proteção que tu tens para nos dar. Abençoa as pessoas que estão aqui, que não quiseram aceitar neste momento, que eles tenham, Deus, oportunidade, mais um dia, de te aceitar como Senhor e Salvador das suas vidas. Leva-nos debaixo da tua proteção, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor nosso Deus, que o teu rosto resplandeça sobre nós, que o amor e o perdão do teu Filho Jesus Cristo seja um exercício constante, e que o amparar e o guiar do teu Espírito Santo seja com todos nós e toda a igreja na face da terra, em nome de Jesus, amém. Igreja, Deus abençoe. Pastor, Deus os abençoe. Amém. Agora, essa digna, eu me